Fala galera, beleza? Diego aqui mais uma vez no canal Investidor Paulista e vamos aí para o nosso aporte semanal? Bora comigo que hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Fleury. Bom, vamos lá. Assim como eu comentei aqui na nossa entrada do vídeo de hoje, nosso aporte da semana foi na Fleury. Vou falar um pouquinho com vocês hoje quais foram os motivos que eu investi na Fleury, os meus pontos que eu tenho olhado que são positivos, os pontos que são negativos, e vamos falar também um pouquinho do momento que ela está passando, tá? Para quem não conhece, a Fleury ali é uma empresa de medicina diagnóstica aqui do Brasil, que acaba fazendo muitos exames ali para saber o diagnóstico, para saber se está com alguma doença, raio-x, ressonância, qualquer outra coisa. Eles acabam fazendo essa parte de laboratório, tá? E eles também têm alguns serviços de saúde, tá bom? Por que eu investi na Fleury? Lembra que a gente tem aquela divisão nossa que eu já comentei várias vezes, onde a gente pega a nossa carteira e divide em alguns tipos de ativos, que são ações do Brasil, ações do exterior, com a criptomoeda, né? E tem os fundos de investimento imobiliários, tá? Porém, dentro do meu tipo de ativos ali, quando a gente fala de ações, eu preciso diversificar ali dentro. Então, por enquanto, temos bancos, alta renda, que é incorporador e tudo mais, e vamos entrar na medicina agora. Depois a gente pode ir para a parte de energia, a gente pode ir para a parte de petróleo, de mineração de ferro. A gente tem um mar de possibilidades aí, tá? A ideia é que a gente fique diversificado aqui para quê? Quanto maior a minha diversificação, a gente corre menos riscos e vai ter vamos dizer assim, uma oscilação menor, tá? Então a gente acaba conseguindo algumas coisas ali. Quando a gente está menos diversificado, a gente precisa compreender muito melhor o papel. Então existem metodologias ali que falam assim, você não precisa diversificar tanto. Só que você precisa compreender muito mais estratégia de negócio, conhecer os processos da empresa, conhecer quem são os diretores. Então tem vários ramos que eu vou ter que avaliar ali para ter muito mais confiança para investir em apenas uma empresa ou poucas empresas, tá? Então a ideia é que para cada um desses tópicos aí que a gente está falando, a gente vai diversificando, beleza? Então ótimo, por que resolvi investir em Fleury? Fleury é uma empresa que eu gosto bastante, eu já acompanho ela há anos, tá? E nos últimos 5 anos, o movimento da cotação dela, o valor da cotação dela, o preço da cotação dela, não é nem valor, o preço, quanto ela está custando em tela, tem caído aí. Eu acho que há 5 anos atrás estava em torno de 20 e poucos reais e hoje ela está ali em torno de 14 reais. Você pode perguntar, Diego, mas isso não é preocupante? Pode até ser. Porém, quando a gente olha para a questão valuation da empresa, ou seja, quando eu vou olhar os indicadores da empresa, nesses 5 anos ela melhorou bastante. E outras coisas, ela fez muitas aquisições nesses anos. Então, quando uma empresa faz alguma aquisição, que é M&A, ela corre algumas turbulências, às vezes alguns custos fixos acabam subindo, até ela fazer toda uma revitalização dentro da organização, incorporar de fato aquela empresa. Então ela tem alguns desafios. Incorporar uma empresa é muito difícil. Não é apenas comprar, pronto, agora essa empresa aqui é Fleury. Ela tem vários desafios. Então nos últimos anos ela comprou a Hermes Pardini, então, se eu não me engano, foi em 2023, 2022. Ela comprou a Emolab, que são alguns também um laboratório ali de Campinas e regiões. E ela comprou também a Confiance, que é do sul de Minas, que também comprou 15, 20, eu não estou lembrado exatamente o número de clínicas ali. Mas isso tende, enquanto incorporar dentro da Fleury, tende a trazer uma empresa mais robusta, é uma empresa que vai estar localizada em mais locais do Brasil, maior localidade. Então, por conta disso, por ela estar querendo se firmar cada vez mais no Brasil, eu acho que é uma boa empresa, tá bom? Eu trouxe aqui alguns pontos positivos. Então, o primeiro que até vai de encontro que eu acabei de comentar dela ter feito várias aquisições, que ela tem um posicionamento muito sólido quando a gente fala no setor de medicina ali, de saúde. Então ela está em vários locais. Um outro ponto que é muito importante a gente frisar, que a alavancagem dela está totalmente controlada. O que acontece diferentemente de outras empresas? Tem muitas empresas que quando começam a fazer aquisições de diversas empresas, a alavancagem, ou seja, o quanto de dívida ela está fazendo para incorporar ou para fazer a aquisição daquela empresa, acaba ficando muito grande. E às vezes ela gasta muito para incorporar, para comprar a empresa, para fazer a aquisição, e depois gasta mais ainda para incorporar, para trazer ela para dentro de você.
integração de sistema, pessoas, mudanças ali de processo, um monte de coisa. Então acaba gastando tudo nisso. E ela está com uma alavancagem totalmente controlada hoje em dia, tá? Um outro ponto que ela tem um caixa elevado, isso até ajuda essa questão da alavancagem. Ela tem uma capacidade muito boa de fazer caixa, ou seja, uma margem líquida pensando quando você olha para os pares dela ali, ela tem uma margem líquida de 7,73 e os outros pares não tem uma margem tão boa. Se eu não me engano, o Redditor, Redditor tá com uma casa de 7,79, eu dei uma olhadinha nisso hoje. Olhei a DASA também, estava com a margem líquida negativa. Então, quando você olha para os outros pares, ou ela é primeiro, segundo lugar, ou ela está muito melhor que os demais, terceiro, quarto lugar, tá? E uma outra coisa muito legal que ela tem feito são as inovações tecnológicas. Hoje a Fleury, ela é que lidera nessa questão de IA, de usar IA na parte de ressonância magnética, tá? Então são muitos pontos positivos ali quando eu olho para dentro da Fleury. Quando eu começo a olhar alguns pontos negativos da empresa, vai até de encontro ao que eu falei aqui, mas vamos lá. O primeiro que é a pressão dos custos administrativos ali, os custos subindo nos últimos resultados. Então, no último resultado que ela apresentou do segundo trimestre de 2025, ela informa não, né? Nas informações, os números ali, ela tem subido o custo dela. Isso é ruim para o investidor, porque o que acontece? Você tem o faturamento, eu tenho os custos. Se os custos começam a subir, vai espremer a minha margem. Então isso não é bom para a empresa quando os custos começam a subir. No segundo trimestre, a comparação anual foi de 6% de um custo maior. Então isso já é algo para a gente tomar cuidado, é um ponto negativo que a gente tem dela. Se ela continuar subindo, vai espremer a margem, espremendo a margem fica ruim para ela, tá? Como negócio, como resultado, tá? O outro ponto é a questão das próprias aquisições. Então ela tem um risco das aquisições. Quando a gente pensa numa aquisição, tem vários riscos envolvidos ali. Tem a questão, que nem eu comentei, de cultura da organização, dos processos serem diferentes, de integração toda de sistema, da governança como um todo. Então você tem vários riscos ali envolvidos no processo de aquisição. Óbvio que eles são todos bem estudados antes, bem analisados, mas a gente tem alguns riscos, tem que tomar bastante cuidado. Então, quando uma empresa vai fazer uma aquisição, você pode até reparar. Na maioria das vezes, não é uma regra isso daqui, mas na maioria das vezes, quando uma empresa de mercado quer fazer aquisição de uma outra empresa, essa que está sendo adquirida, ela aumenta o valor da cotação dela quando sai a notícia e a outra às vezes cai. Por quê? Porque quem vai ficar com o risco do negócio é a que está adquirindo. Se eu comprei, como que eu vou saber se eu comprei no preço certo? Como que eu vou saber como vai ser essa integração e tudo mais? Então são os riscos. Óbvio que quando você pensa a médio e longo prazo, se ela fizer tudo ok, fizer a lição de casa, conseguir incorporar, lá na frente isso tende a traduzir em resultados positivos, tá bom? Então, mas a aquisição não deixa de ser um risco. Como ela fez muitas aquisições nos últimos anos, acaba sendo um risco sim. Eu dei o exemplo aqui agora de uma adquirindo outra, mas ao contrário do que eu disse, aconteceu nesse último momento, né? Eu acho que há um mês atrás saiu algumas notícias que Fleury estava vendo a questão de adquirir a Redditor. Quando saiu isso, as ações da Fleury acabaram subindo bastante, que não é muito comum no mercado quando isso acontece nessa questão de aquisição. Mas beleza, aconteceu. Tá? Ela subiu acho que 14, 15% num dia só. Um outro ponto é a concorrência intensa. Querendo ou não, laboratórios ali, você vai, cada esquina ali, você vai numa avenida muito conhecida, por exemplo, você vai numa Paulista da Vida em São Paulo, você vai... Esse é um outro ponto. Quando eu tenho uma concorrência muito intensa, minha margem acaba sendo menor. Então eu tenho uma competição muito grande pelo mercado. Beleza? Esses são alguns pontos positivos e negativos. Um outro ponto legal são as comparações dos indicadores. Então é legal a gente entrar em alguns sites, eu vou deixar dois aqui embaixo agora, que é a questão do Estado Invest e do Investidor 10. São dois sites que você consegue analisar alguns gráficos, analisar algumas informações das empresas. E além de analisar, eu consigo comparar uma empresa com outra empresa, tá? Pensando nisso, olhando ali, fazendo alguma comparação, Fleury, Redditor e DASA, que são os concorrentes deles, Fleury acaba pontuando de uma forma bem positiva ali. Ela não acaba sendo a melhor, porque eu fiz a comparação lá no Status Invest. Ele faz uma ponderação, por exemplo,
ele vai dando medalhas, né? Medalha primeiro lugar ouro, segundo lugar prata, terceiro lugar bronze. Então ele vai somando ali primeiro, segundo, terceiro, vale um pouco menos de ponto e tudo mais. Fleury até ficou em primeiro. Só que ela me aparece, por exemplo, 4 ouro, 3 ouros, 4 ouro e 20 medalhas pratas, tá? Aí Redditor, que ficou em segundo, me aparece, por exemplo, com 10 medalhas ouro e 4 ou 3 pratas. Então, quando você vai somar aqui e tudo mais, a Fleury acabou ficando melhor, mas as outras empresas também são muito positivas, tá? Porém, os resultados da Fleury têm sido muito sólidos nos últimos tempos, tá? Os indicadores estão bem sólidos, ela paga um dividendo legal, tá no dividend yield de mais ou menos 7%, ela tem lucro recorrente, todos os anos o lucro está subindo, e aqui é um ponto muito importante que a gente tem que tomar cuidado. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que desde 2022 as cotações dela têm caído um pouco? Caído um pouco. Foi de R$ 22, R$ 21 para 14. É bastante nos últimos 5 anos. Porém, existe uma máxima no mercado que a gente fala que a cotação acompanha o lucro da empresa. E o lucro da empresa nesses últimos 5 anos só tem subido. Então, em algum momento, esse mercado vai ter que corrigir. A gente está passando num momento de uma Selic alta nesses últimos 4, 5 anos ali. Pode ser o que esteja não traduzindo esses resultados da forma que o mercado espera. Mas eu acho que em algum momento isso daqui vai fazer um boom assim, tá? Lembrando que isso não é recomendação de compra nem de venda, tá? Tudo que a gente faz aqui é uma forma de disciplina para que vocês criem coragem para começarem a investir também, tá? Não é para olhar qualquer influência que esteja falando de alguma ação e ir lá e investir. Beleza? Mesmo porque você precisa analisar sua carteira, entender sua carteira ali e tudo mais. Beleza? Então, como nós ficamos na nossa carteira? Então, mostrando aqui no nosso Status Invest, a gente está como? Quando a gente pensa em ações do Brasil, por enquanto estamos com 57,64%. No exterior, que é aquele IVVB11, que é aquele ETF que a gente está investindo, 30,63%. E em FII, a gente está com 11,73%. Então, a gente está com essa porcentagem aqui. Eu acho que não é a hora ainda da gente olhar a rentabilidade, nem nada, por mais que tenha algumas informações de rentabilidade, mas está muito cedo. No começo, o que você investir, se cair ou subir, é muito pouco. A questão da rentabilidade já vai começar a contar muito e vai ser muito importante daqui 1 ano, 2 anos, que aí o meu capital investido, até mais, mas aí o meu capital investido, o quanto que eu tenho hoje de patrimônio total, ele vai fazer uma diferença maior, tá? Mas por enquanto, a gente investiu R$ 2.486 e temos R$ 2.552. Esses R$ 65 foi o ganho de capital. O que a gente tem investido? Então, quando a gente pensa em ações, nós temos Banco do Brasil, Fleury e JHSF, com alguns resultados já aqui, variação positiva ou negativa mostrando aqui. E nós temos fundo de investimento imobiliário, XPML e BTHF, tá vendo? O resultado aqui também não tá, desse aqui não tá bom, aqui já tá melhor, mas beleza. E quando a gente olha para os ETFs, a gente também tem uma variação quase nada do IVVB11. Beleza, pessoal? É isso daí. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, me ajuda aí, comenta alguma coisa, dá um like, isso vai me ajudar bastante nesse meu início. Beleza? Obrigado, um forte abraço e até semana que vem.